Só vamos continuar agora nosso estudo dos casos de migrações internacionais. Vamos falar agora do caso das migrações japonesas. Aí você pergunta assim, as migrações japonesas são tão relevantes? Muito relevantes, principalmente para nós brasileiros. Aí você fala, não entendi. Por que eu falei isso? Porque a comunidade japonesa de maior expressão fora do Japão fica no Brasil. O japonês, ele teve um período meio conturbado de sua economia e de sua condição social. Por quê? Porque o Japão sempre foi um país muito fechado. Quando ele decidiu expandir, né, inclusive com o crescimento imperialista, com o crescimento industrial, o Japão ele teve lá os seus momentos, ele conseguiu invadir a Manchúria, ele entrou em guerras, ele participou da Segunda Guerra Mundial, ele entrou em guerra com a China, você sabe disso tudo. Mas mesmo assim o Japão ele passou por alguns períodos de dificuldade. E mais ou menos na primeira década do século XX, muitos japoneses migraram para o Brasil. E a gente destaca muito aí o bairro da Liberdade em São Paulo, que é uma grande concentração japonesa no Brasil. Quem conhece sabe, inclusive na arquitetura, inclusive nos objetos, na cultura, até pessoas que falam japonês você encontra. Então existe essa comunidade japonesa muito importante no Brasil, certo? E, em outro passo, existe também uma enorme imigração brasileira no Japão. Só para você ter ideia, representando na Ásia a língua portuguesa, o maior grupo que fala português na Ásia não são nem os países que eram ex-colônias de Portugal, são os brasileiros que estão no Japão. Então existe uma relação muito forte entre o Brasil e o Japão, essa troca. Tá? E hoje, obviamente, o japonês vem muito menos para o Brasil, muito menos. Existe um fluxo muito maior de brasileiros para lá, mas essa troca já existiu e ela foi importante. Tá? Quando a gente começa a olhar atualmente, qual é a condição do Japão? O Japão passou muito tempo sendo a segunda economia do mundo, você sabe. Do pós-segunda guerra ele começa a crescer novamente, a gente chama isso de milagre japonês, e esse crescimento japonês ele foi tão importante, que deu o posto de segunda economia por décadas. O Japão ele foi muito importante, continua sendo importante, só que ele entrou num período de recessão econômica no mesmo momento que a China cresceu muito. Então hoje nós temos o Japão como terceira economia do mundo, a China no segundo lugar, Estados Unidos em primeiro. Então, nesse pensamento, o Japão ele tem um atrativo óbvio que é o quê? A sua força econômica, os seus salários mais altos. Então, muita gente vai para o Japão atrás desses salários mais altos. E esse imigrante que chega no Japão, a gente chama ele de Dekasegi. E o que Dekasegi quer dizer? Ele quer dizer trabalhador migrante. Então, para e pensa, o próprio termo usado para os migrantes, que é Dekasegi, ele já quer dizer trabalhador migrante. Então, a ideia japonesa é o seguinte, aquela pessoa que migra para cá, ele já vem com uma intenção clara. E qual é essa intenção? De trabalhar. Eles associam o migrante ao trabalho. Tá? Isso acaba sendo até uma condição óbvia, mas isso é fruto do crescimento econômico japonês. Então, os brasileiros, principalmente aqueles de descendência japonesa, certo? Que são os mais aceitos no Japão, isso inclusive tem uma mudança legal lá. Se você for descendente direto de japoneses, o seu visto de permanência no Japão ele é mais longo para você trabalhar, inclusive para você trazer as pessoas casadas com você, seus filhos. Se você tiver essa descendência japonesa, a sua entrada é muito facilitada. Aí você fala assim, por que eu tenho essa coisa da relação com o japonês? Por causa da cultura japonesa, a disciplina japonesa. Ela é muito diferente de outros lugares do mundo. A pessoa que tem uma cultura muito diferente, ela entra em choque com o japonês. Ela não está acostumada àquelas regras, àquela disciplina extrema que você encontra no Japão. Então, nesse pensamento, esses brasileiros, descendentes dessa primeira migração japonesa, eles voltaram em massa para o Japão. E junto com coreanos, que também por muito tempo os sul-coreanos migraram para o Japão, eles formaram essa população externa no Japão. Hoje, o que a gente percebe? Vem diminuindo muito o fluxo de coreanos no Japão. Por que vem diminuindo esse fluxo? Pelo crescimento da Coreia do Sul. A Coreia do Sul cresce muito, o PIB, tecnologia, qualidade de vida, e aí você obviamente diminui essa migração rumo ao Japão, embora ela ainda exista. Então, nunca esqueça, a qualidade japonesa, ela sempre atraiu migrantes, só que esses migrantes, como eles trabalhavam em áreas mais desvalorizadas, em trabalhos mais de operários, isso principalmente porque um ponto interessante é que no Japão, eles não aceitam, por exemplo, o diploma brasileiro. Eles aceitam o diploma da União Europeia, eles aceitam até diplomas americanos, mas não aceitam diplomas latinos. Então o brasileiro, mesmo qualificado que vai para lá, acaba tendo uma profissão mais desvalorizada. Mas mesmo assim, eles vão para lá pela qualidade de vida e para se adaptarem ao choque cultural, tanto da língua quanto dos hábitos japoneses.